Bom dia, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa segunda unidade em língua portuguesa, hein? Fechamos a primeira, um aproveitamento mediano nas avaliações, alguns 6, alguns 4, 6,5, nessa faixa aí. Provavelmente a média da maioria ficará legal, pois temos a nota do teste, nota do trabalho, atualidades, nota de processual. Então, assim, vão passar. Mas alguns, se dependessem somente da avaliação, da prova, não teriam conseguido. Inicialmente, irei apresentar para vocês os conteúdos que serão estudados em língua portuguesa, na parte gramatical, durante a segunda unidade. Então, vamos navegar um pouco pela morfologia e pela sintaxe. Na morfologia, vamos ver substantivo, artigo e adjetivo. Substantivo, vamos ver hoje. Na parte 2, teremos artigo, talvez, né? Precisa dizer que artigo definido e indefinido, vocês são terceiro ano. E sim, certamente, o adjetivo. Aí teremos morfologia, pronome, que é bastante extenso, as classificações dos pronomes. Morfologia, verbo, alguns aspectos do verbo. E por último, estudaremos sintaxe, sujeito, a classificação do sujeito e a questão da concordância verbal. Então, tudo isso aqui é uma revisão de assuntos estudados durante primeiro e segundo ano. Como mencionei, hoje é morfologia, substantivo, artigo e adjetivo. Parte 1. Página 10 do módulo. Provavelmente vocês não têm módulo ainda, pois estamos começando a unidade, certo? Então, a atividade de hoje, quem não tem módulo ainda vai ficar devendo. Vamos lá, vamos de substantivo. O que é o substantivo? É a classe de palavra que dá nome a tudo e se caracteriza por ser variável. Pronto. Então, toda vez que eu atribuo um nome a alguma coisa, aquilo é um substantivo. Se eu digo bermuda, se eu digo calça, se eu digo menino, se eu digo moça, se eu digo rapaz, tudo que eu atribuo um nome, ali é um substantivo. E a característica principal do substantivo é por ser amplamente variável. Pode mudar conforme gênero, pode mudar conforme número, tá bom? No geral, teremos masculino ou feminino, plural ou singular. Mas quando se estuda gênero do substantivo, tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração para que possamos realmente entender o que é o gênero do substantivo. Chamamos de biformes, ou seja, duas formas, o substantivo que tem sua mudança de gênero por meio de permuta, ou seja, troca de desinências, ou acréscimo de sufixo, ou ainda uma mudança de radical, como ocorre em poeta e poetisa. Aí nós temos uma mudança, certo? Uma mudança de um acréscimo de um sufixo, né, de poeta para poetisa, do radical. Já em menino para menina, nós temos a mudança da terminação, o que identifica o gênero, certo? Uma troca de desinência. Ou, quando eu tenho homem para mulher, aí eu tenho uma mudança por completo, tenho uma mudança no radical do substantivo. Geralmente ocorre assim, são substantivos que são biformes. Aqueles que têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Mas temos também os substantivos que são chamados de uniformes. O que são esses uniformes? São aqueles que não é possível se flexionar dessa forma, fazer uma mudança dessa forma. E esses têm outras classificações. Por exemplo, a chamada de comum de dois. Quando é que o substantivo é classificado como comum de dois? Isso acontece quando o gênero dele é determinado por um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Ou seja, o substantivo permanece da mesma forma tanto no plural como no singular. Como é que é feita a mudança então? Eu coloco ou um artigo antes, ou um pronome antes, que identifica se ali é masculino ou feminino, um numeral, ou até mesmo um adjetivo depois, como acontece aqui, ó, o gerente e a gerente. Então, gerente, que é o substantivo, permanece da mesma forma, permanece inalterado. Como é que eu identifico o gênero? Quando eu coloco o artigo masculino antes ou o artigo feminino depois. Ali eu estou determinando se é um gerente homem ou se é uma gerente, uma mulher. A mesma coisa acontece com o dentista. Um dentista masculino, uma dentista feminina. A mudança é feita através de um artigo, certo? Assim é possível definir o gênero.
Também temos o chamado de sobrecomum. Quando é que o substantivo é sobrecomum? É o substantivo que tem um gênero único, ou seja, apresenta somente um gênero. É diferente do comum de dois. O comum de dois, que nós vimos agora, é possível ainda definir o gênero através de algum elemento que eu coloco antes ou depois, um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. No sobrecomum não é possível nem sequer fazer isso. Os elementos que acompanham o substantivo seguem ele. Por exemplo, ó, a vítima. Se eu digo a vítima, você não sabe se é uma vítima do sexo masculino ou se é uma vítima do sexo feminino. E eu não posso variar isso. Eu não posso falar o vítima, um vítima. Não. Sempre será a vítima, uma vítima, minha vítima. Sempre estará no feminino. Então esse é o substantivo sobrecomum. É impossível determinar o gênero através do substantivo, mesmo levando em consideração os elementos que o acompanham. A mesma coisa é uma criança ou a criança. Você não sabe se se trata de um menino ou de uma menina. Uma pessoa esteve aqui, você não é possível determinar o gênero. Então, como não é possível determinar o gênero de forma alguma, mesmo levando em consideração os elementos que acompanham o substantivo, ali se trata do substantivo sobrecomum. Já o comum de dois é possível determinar pelos elementos que o acompanham. Epiceno. O que é o epiceno? O epiceno acontece somente com animais, tá bom? É uma questão que ocorre com os animais. Quando o animal não tem uma palavra específica para diferenciar o masculino para o feminino, o que nós fazemos? Nós colocamos o adjetivo macho ou fêmea ligados ao termo, ao substantivo, por um hífen. No caso, jacaré, falo jacaré, não dá para saber se é masculino ou feminino. Para isso, eu devo colocar macho para me referir ao jacaré macho e fêmea para me referir ao jacaré fêmea. O mesmo acontece com tatu, cobra, barata e outros animais. Tatu macho, tatu fêmea. Chegamos agora ao número do substantivo. Quando eu falo de número, estou falando de singular ou plural, certo? Então os adjetivos também são variáveis, tanto em gênero como em número. Geralmente, as regras são bem simples, né? Eu devo colocar o S no final, devo colocar o ES, o NS. Então as regras são bem simples e vocês já conhecem, já fazemos uso, mesmo sem ter lembrado de quando estudamos aquilo, porque faz parte do nosso idioma, nós acabamos que fazemos uso comum. Mas algumas situações podem gerar dúvida quanto à formação do plural. O que é que eu devo fazer? Coloco ou não coloco o S? Coloco ES? O que é que eu devo fazer? Então aqui eu escolhi algumas situações para que possamos analisar. Não são todas, lógico, isso aqui é uma revisão, um assunto que está sendo revisado com o terceiro ano. Revisado, na verdade, né? 2 vezes. Provavelmente vocês estudaram isso no primário, estudaram em algum momento do Fundamental 2, o ensino médio, e agora estou estudando o terceiro ano, porque a missão do terceiro ano é justamente essa. Então, palavra terminada em X, o que é que eu devo fazer? Estou diante da palavra xerox, da palavra fax, da palavra tórax, numa frase no plural, o que é que eu devo fazer com essa palavra terminada em X? A regra é direta, ó pessoal, ó, são invariáveis, ou seja, não se modificam. O xerox, os xerox, o fax, os faxes, o tórax, os tórax. Então, não preciso variar para o plural, a escrita fica igual, tá bom? Isso é uma regra da palavra terminada em X. Outra situação que aperta a mente bastante é quando eu tenho a palavra composta. Ali eu posso ter o hífen ou posso não ter o hífen. Posso ter 2 elementos ou posso ter 3 elementos. Como é que eu devo fazer para colocar no plural essa frase? Como eu devo proceder? Então vamos por parte. Primeira parte, o plural do substantivo composto sem o hífen, sem aquele tracinho. O que é que eu devo fazer? As mesmas regras que regem um substantivo simples. Então, a regra do S ou do X se aplica. A regra da palavra terminada em S se aplica. A regra da palavra terminada em M se aplica. Então, todas as regras se aplicam quando eu tenho uma palavra, um substantivo, que é composto sem hífen. Se não tem hífen, é simples. Olha só, passatempo, 2 palavras, passa e tempo. Para o plural, o que é que eu devo fazer? Passatempos, normal. Vai e vem, colocar no plural, o que é que eu devo fazer? Terminado em M, então é vai e vem. Pronto, então é simples, hein? Se não tem hífen,
Fica bem fácil. Agora vamos quando tem o hífen. Aí tem algumas coisinhas que vocês devem ter maior atenção. Plural do substantivo composto com hífen formado por dois elementos, hein? Por dois elementos. Observa-se cada elemento isoladamente. Então você olha o primeiro elemento e o segundo elemento. E o que é que eu devo fazer? Pluralizar os que são pluralizáveis. O que isso quer dizer? Existem algumas classes de palavras que não vão para o plural, como por exemplo o verbo e o advérbio. Então são palavras invariáveis. Então eu devo analisar diante daquela situação qual é o substantivo e se a outra palavra é também um substantivo, se ela é um adjetivo, aí sim vai variar. Se não, se for de alguma classe de palavra invariável, não vai variar. Como acontece com o cachorro quente, vai para o plural, cachorros quentes. Por que os dois vão? Porque cachorro é substantivo e quente é uma característica, ou seja, um adjetivo atribuído ao cachorro. Então aqui eu tenho cachorros quentes, são duas classes de palavras variáveis. Segunda-feira eu tenho um numeral e tenho também um substantivo. Então aqui eu posso variar os dois, segundas-feiras. Mas em abaixo assinado, não. Aqui eu tenho um advérbio, tenho um substantivo. Então fica o quê? Abaixo, assinados. Beija-flor, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo aí. Beija é verbo. Então fica beija-flores. Flores é substantivo, vai para o plural. Então aqui eu preciso analisar aquela formação, aquela composição, aquela liga que tem entre substantivo composto, é formado por o quê? É formado por dois substantivos, substantivo, adjetivo, advérbio, substantivo. Quais são as classes de palavras que estão juntas ali? E aí sim eu vou pluralizar os que são pluralizáveis. E quando eu tenho três elementos, professor, já vi algumas palavras que são compostas por três elementos. O que é que eu devo fazer quando vai para o plural? A regra diz, ó, se o segundo elemento for preposição, o primeiro variará. Não sendo, o terceiro variará. Como assim? Observe. Pé de moleque. Pé de moleque. A regra diz, se o segundo elemento for preposição, primeiro elemento, segundo elemento. De é preposição. Aqui no meio eu tenho uma preposição. O que é que eu devo fazer? O primeiro variará. O primeiro vai para o plural. O primeiro é quem? Pé. Então aqui é pés de moleque. Essa é a forma correta para o plural. Pés de moleque. Não sendo... eu não tenho preposição no meio. O que é que eu devo fazer? O terceiro é que vai ser variado. O terceiro é que vai para o plural. É o caso de bem te vi. Aqui no meio é preposição? Não. Aqui no meio é pronome. Então aqui é bem te vi. O que é que eu devo fazer? O terceiro variará. Bem te vis. É a forma correta. Ficou um pouco longa a aula, hein, pessoal? Por isso que eu já coloquei como parte 1, parte 2. Senão teríamos uma aula de 20 e poucos minutos. Se fosse pegar hoje também adjetivo. Então, atividade para casa, página 17 até a página 20. Também está dividida aí a atividade, hein? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção que chegou até aqui. Segunda unidade, vamos recuperar, vamos aprimorar aí esse aprendizado. Valeu, tchau, tchau. Qualquer dúvida, falem comigo.